O mundo mudou. E nós precisamos seguir essa mudança, atualizando o conhecimento em grupo para qualificar cada componente do nosso setor. Ele sendo integrador ou fabricantes de soluções para segurança e tecnologias. Mas não queremos apenas reproduzir ideias. Queremos evoluir. Queremos avançar. Fala galera, sejam bem-vindos ao segundo Security Forum, diretamente da sede da Security Segurança e Serviços aqui em São Paulo. Nós estamos hoje com especialistas de segurança e profissionais de um setor específico que é o assunto de hoje, segurança nas escolas. Essa turma aqui é de peso. E eu vou começar aqui apresentando quem está participando aqui com a gente. Eu sou o Marcelo Marques, diretor comercial e marketing da Security Segurança e Serviços. Bom dia. Meu nome é Christian Visval, sou responsável pela revista Segurança Eletrônica e pelo evento Escola Mais Segura. Josué Paz, eu agradeço já de primeira mão o convite, né? É um prazer estar com vocês. Eu trabalho sou um dos integrantes da diretoria de segurança corporativa do Hospital das Clínicas, né? Sou funcionário da Superintendência de Segurança da USP e também como um trabalho voluntário, né? Estou como presidente do Conseg Perdizes Pacaembu. Bom, eu sou Luiz Aureli, eu estou há 45 anos na educação, fui tudo na educação, fui professor de física, fui coordenador, diretor pedagógico, diretor de escola, diretor de sistema de ensino, então tenho uma experiência e visitei escolas no país inteiro, conheço todos os estados, escolas menores, maiores, de todos os tamanhos, né? Então espero poder contribuir nesse papo que nós vamos ter aqui. Eu sou Renata De Luca, eu sou diretora de RH aqui da Security, sou psicóloga, psicanalista e mestre em psicologia da educação. Então vamos lá, a ideia é justamente a gente falar um pouco do assunto, dar detalhes, falar sobre modelos, o que tem se falado no mercado depois dos eventos que aconteceram no Brasil, né? E a gente coloca aqui na mesa, para a gente poder discutir o primeiro assunto, a questão da participação não só da escola, mas também, né, da comunidade, da família. Como que vocês estão vendo isso? Que informações a gente pode passar para o nosso pro pessoal que está assistindo em casa? Quem quiser começar. Bom, o Marcelo, a gente percebe, né, o próprio professor colocou, que essa discussão ela ocupa um espaço bem maior hoje, não só nas instituições de ensino público, mas como no privado também, e em 2023 com um olhar meio diferente, né? E nessa linha de raciocínio, o que a gente percebe? Os exercícios práticos estão sendo realizados, tanto intramuros como extramuros, né? Onde os gestores de segurança, propriamente dito, né? Juntamente com toda a parte de ensino e com essa discussão sendo levada para a segurança pública, já temos alguns dados interessantes. Não se dá mais para tratar sozinho, né? E dando sequência nesse pensamento, na construção de um pensamento, a gente percebe que nós não temos muitas respostas ainda, né? E que a preocupação ela está presente no dia a dia. Mas, por um outro lado, já é fato, né, que algumas boas práticas que estão sendo exercitadas, em especial com um pouco mais de inserção de tecnologia, um pouco de conteúdo na atualização dos profissionais que lidam, né, com essa temática de segurança, e esse apoio de programas institucionais da segurança pública,
como o mais novo programa Vizinhança Solidária Escolar, onde o policiamento discute, né, com as escolas quais são as melhores práticas que podem ser realizadas, principalmente nos horários de embarque e desembarque dessa comunidade. E aí algo novo que está chamando a atenção não é mais um questionamento das famílias, e sim uma fala real do que nós podemos fazer para ajudar. Porque nós temos do nosso lado o nosso filho, né? E queremos ajudar a escola. Então, a gente, até num exercício que foi feito no Alphaville, né, Cristian? Tivemos lá universidades públicas, universidades privadas, escolas públicas e escolas privadas. E por incrível que pareça, por mais que as pessoas que estavam lá, Renato, se conheceram praticamente naquele dia, já dá para a gente trabalhar que essa troca de informação de primeiros resultados é o que certamente vai fortalecer o que a gente pode contextualizar, professor, como um conceito e ao mesmo tempo como um caminho, né? Um caminho positivo, onde todos, né, sem vaidade, incluindo diretores de escola, funcionários, os próprios professores, né, inclusive os próprios alunos. Porque na universidade nós temos um dado interessante. A pessoa entra jovem e sai adulto, né? Então, nessa linha de raciocínio, uma abordagem como essa que a Security está fazendo, eu acho que certamente vai contribuir com as demais iniciativas que estão sendo tratadas na cidade de São Paulo. E eu acho, Josué, que tem uma questão de timing, né? Acho que os primeiros dias, aquela semana horrorosa, né? Nós aqui na área de segurança fomos consultados por muitas escolas pedindo orçamento. E nós discutimos aqui, né, Marcelo, que o nosso papel era um papel mais orientativo do que de fornecer orçamento. Porque elas não sabiam o que elas estavam fazer, pedindo. que solução colocar. Elas estavam né? extremamente pressionadas, os diretores recebendo telefonemas de familiares preocupados de noite, assim, o que vocês vão fazer, né? E não é o que vocês vão fazer, é o que nós vamos fazer, né? As famílias estão implicadas nisso, os alunos e tudo. E a gente teve que entrar num papel de orientar o que faz sentido, né? E acho que agora que as coisas relativamente se acalmaram, é um bom momento para se discutir, né? O que faz sentido e também para entender o porquê essas coisas estão acontecendo. E isso, até perdão, professor, mas o que o professor falou no início é muito interessante. Ele falou, visitou escolas do Brasil inteiro, pequenas e grandes, né? E eu, como revista, recebi muitas solicitações de diretores para falar, puxa, onde eu compro esse produto? Eu vi uma matéria, onde eu compro? E foi até aí que surgiu o evento Escola Mais Segura. Eu falei, vamos trazer esse grupo de empresas de segurança para apresentar soluções e mostrar realmente o que está funcionando e o que não funciona. Sim. Mas o interessante disso é realmente ver o tamanho de escolas que existem no Brasil, que são verdadeiras, algumas são verdadeiras cidades, que entram milhares de crianças de manhã, saem milhares de crianças no almoço, e chega uma outra turma uma hora depois, com mais milhares de crianças. Tem verdadeiros centros de teatros que são maiores que muitas casas de show. Sim. Você fala dentro da escola. Então, assim, é uma estrutura de auditórios gigantescos, quadras gigantescas, então, assim, e que fazem eventos externos, que mexem com toda a comunidade, que vai gente de fora, que vão os pais, os amigos. Então, realmente, eu acredito que nesse momento que aconteceram esses episódios, o mercado de segurança e o mercado de escola falou assim, nós temos soluções que podem ajudar, complementar um ou outro. Perfeito. Bom, eu particularmente gosto muito da ideia interdisciplinar, né? Um tema que envolve a todos, a discussão, e eu considero que é muito relevante a gente pensar o que se é um caso de polícia, se é um caso de psiquiatria, se é um caso do quê, né, que a gente está tratando aqui. E eu queria trazer uma questão que para mim é bastante relevante, que é a seguinte: as famílias, já há alguns anos, antigamente, quando se falava da educação, se falava assim, educação é uma coisa que vem do berço. Não era essa frase? Sim. Atualmente é o seguinte, você não tem educação, menino? Você não vai na escola? Né? Então, a educação parece que foi transferida totalmente para a escola. É claro que tem famílias que os pais trabalham, têm uma vida muito agitada, etc., mas a qualidade do tempo que eles usam com as crianças é mal utilizado muitas vezes. Ele está tão cansado que ele não quer nem brincar com a criança, não quer fazer nada. E as crianças
a escola é o último lugar que a gente imagina que poderia ser atacado. Porque é o lugar onde você tem a criação dos laços de maior afetividade entre as pessoas. Então, pesquisar sobre esse lugar e o porquê aconteceu agora nessas escolas, aquela escola do Espírito Santo, eu fui diretor daquela escola. Oh. Só que eu fui diretor em outro tempo. Eu fui diretor na década de 90, começo da década de 90, quando ela era uma escola da Aracruz Celulose, que era uma grande empresa e a escola tinha 2.000 alunos naquela época. A escola era totalmente aberta. As pessoas passavam pelo meio da escola para cortar caminho. Era muito engraçado, né? E eu, naquele momento, fechei a escola. Falei, não, para entrar precisa ter um horário, não pode ser assim, não é um corredor, né? Então, tem desde preocupações muito simples que as pessoas não têm e que precisa ter, até questões de achar culpados errados, né? Como se a gente fosse buscar quem são os grandes culpados. Então, eu acho que esse nosso papo aqui vai evoluir para a gente começar a colocar o foco nos lugares, ao meu ver, mais corretamente do que aquele momento de pânico. O momento de pânico, começou a pegar incêndio, todo mundo tem que correr para pegar água para apagar o fogo. Então, foi isso Não que dá para aconteceu. pensar, né? Não dá para pensar. Agora dá para pensar. E dá para olhar causas e efeitos e ver as melhores práticas mesmo que podem ser utilizadas. Bacana, professor. O Josué falou de intramuros e extramuros, o senhor falou aí da questão de multidisciplinar e a gente, como é que a gente vê a relação, né, essa questão da escola segura e sociedade violenta, né, Renata? Como que a gente trata isso, né, tendo essa visão, né, de intramuros, extramuros, tem a parte comportamental que o senhor comentou, que é muito importante, né, a questão de psicologia, o perfil também de alguns ataques do agressor, né, ser pessoas ou que sofreram bullying ou, né, algum outro tipo de desvio. Então, como que a gente trata essa questão escola segura, sociedade violenta? É interessante porque, assim, a escola já estava inserida numa sociedade violenta, mas parece que a gente tinha essa sensação de que ali, como o Luiz falou, era um lugar preservado, um lugar onde se deixa os filhos e é preservado. Mas isso era falso. Então, tem muitas escolas que nunca tinham se atentado para a segurança e que agora descobriram isso. Mas isso já tinha, por exemplo, eu fui voluntária há muitos anos num centro social onde as crianças ficam no contraturno. E pessoas muito carentes, muito tempo para conseguir se ter o que tem ali dentro, computadores, televisores e tudo que eles utilizam ali para a educação das crianças. Esse lugar foi assaltado e levaram tudo que tinha lá dentro, de comida ao eletrônico. É uma forma de violência que para aquele lugar vai se demorar muito tempo para ter aquilo de volta, com danos grandes. Isso já existia, isso já acontecia, mas agora, como a questão teve uma outra proporção, né? E todo mundo, nossa, mas a gente está virando os Estados Unidos, né? O que está acontecendo, né? Agora isso tomou uma outra dimensão. E é importante que a gente entenda o que está por trás dessas coisas, né? Então, o que eu quero dizer nesse sentido? Quando uma coisa começa a se repetir, um estilo, né, começa a se repetir, isso tem uma razão. Essa razão, normalmente, ela é social. A gente chama isso de sintoma em psicanálise, um sintoma que é produzido por uma sociedade. As razões do que acontece aqui são diferentes das razões do que acontece nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o filme que se repete é sempre aquele que não conseguia performar tão bem, seja no esporte, que é muito valorizado lá, seja no grupo, seja no intelectual, porque é uma sociedade capacitista, né? O americano é assim. E aquele que fica fora, ele volta com raiva, né? Mas o ódio, ele nunca é um sentimento primário. O ódio está sempre escondendo alguma coisa. Ele é o que aparece, mas ele tem alguma coisa por trás. Então vem a sensação de incapacitismo, ele junta aquilo e ele faz um ataque, né? Ele se volta contra aqueles que normalmente são os culpados. Aqui as razões não são as mesmas, né? A gente vive aqui numa sociedade que ela tem sofrido de outras coisas nesse momento. Ela tem sofrido de raciocínios extremos, né? Então, eu
falo que o Brasil está precisando um pouco de cinza, né? Porque é tudo preto ou branco. Então, você está aqui ou você está aqui. E o jovem está inserido no meio disso. Então, a gente está vivendo questões de saúde mental, cuja toda a rede foi muito desmantelada, questões de família que não estão dando, como o Luiz trouxe, esse suporte de vida para esses jovens que chegam nas escolas, né? Esse social que está muito polarizado, e tudo isso chega num mesmo lugar, que é na internet. A internet está lá para todos nós, para o bem e para o mal. E esse jovem que muitas vezes está solitário ou está com questões sérias de saúde mental, ele encontra eco nos grupos da internet e isso vai crescendo dentro dele, isso vai fomentando. Até o momento em que ele retorna com ódio, né, para atacar. Então, percebe? É uma questão complexa, né, que está em jogo. Marcelo, Renata, né? Olha que interessante. Historicamente, principalmente na cidade de São Paulo, todos os modelos de segurança pública tinham um olhar de reação, né? Então, todos os modelos. Acontece algo, aí você aciona uma polícia, que por muitas vezes te leva para uma segunda polícia, né? E trata aquilo ali como um caso pontual. Mas por que caso pontual? Porque a estatística, Marcelo, ela não tem relação com os fatos que acontecem no dia a dia na cidade. E aí, trazendo para essa questão das escolas, né, nós fizemos um trabalho de um estudo de caso prático e nós fomos em Barueri. Barueri. Sempre com o olhar, Renata, de tentar ver algo que está produzindo resultados positivos e de alguma forma tentar replicar. E por incrível que pareça, todas as escolas de Barueri têm um totem bem na frente da escola. Fizemos uma contagem rápida de quantidade de câmeras no modelo tradicional, que também é o reativo. Acontece algo, busca a imagem lá. E ao contrário desse modelo, fomos ouvir os professores, fomos ouvir os pais de alunos, fomos ouvir a guarda municipal de Barueri, que tem um poder muito forte lá, quase de policiamento ostensivo. E por incrível, o diferencial da tecnologia em Barueri, até mesmo trazendo para a realidade do quadrilátero da saúde e ensino da USP, né, que na doutora Arnaldo, é o conversar com as pessoas. Então, mais que a câmera, Marcelo, tem um sistema de áudio que naquelas trocas, como você citou, onde tem um fluxo maior de movimentação de gente, ela conversa com as famílias, conversa com todo mundo, com frases não de gerar pânico, mas com frases de tentar tranquilizar as pessoas, né? E dizer que aquele local, dentro desse contexto de um local protegido, né? Existe uma iniciativa mais de prevenção. Orientativa, então, né? A prevenção, eu percebo que está em vários ambientes, já viu, professor? O foco, aquela concentração de uma energia maior, Renata. O que nós podemos fazer para prevenir? Então, é um olhar não mais reativo, e sim preditivo. E nessa linha de raciocínio, é fantástico quando a escola ou a universidade, por mais que não tenha a responsabilidade e a obrigação, ela começa a olhar para a calçada, não para o bairro. Ela começa a olhar para a calçada, ela começa a olhar, professor, apenas para aquele trecho da rua. E aí começa a se conectar, não mais com outra instituição de ensino, com seus vizinhos, né? E uma das falas, né, que também está registrado no estudo de caso, foi de uma senhora que mora há 40 anos em frente a uma escola pública de Barueri. E ela falou que às vezes até ela, numa situação de comportamento suspeito, ela começou a se envolver com essa discussão. De apertar um botão que tem lá, que faz um contato direto com a Guarda Civil Metropolitana. Então, assim, as pessoas estão se engajando cada vez mais, Renata, para uma espécie de cuidar, né? Cuidar de territórios, em especial das escolas. Isso leva à questão não mais da singularidade só da escola, mas para a pluralidade que é envolver escola, comunidade, policiamento, família, né, em ações todas coordenadas, né, Josué? Marcelo, essa palavra pluralidade, né, é algo interessante que ela já está muito próxima, professor, de algo conceitual, mas com uma relação com uma mudança de cultura, uma atualização da cultura, né? E nesse sentido,
é assim, por incrível que pareça, não é mais uma discussão só de segurança. Tem Então, que ser assim, hoje, tem que ser assim. hoje, observem, o pai e a mãe, eles pedem e eles contribuem, Marcelo, diariamente com informações. Então, eu acredito muito que nós temos de um lado as pessoas, estamos do outro lado a tecnologia, né? E esse olhar de sociedade, né? Até num espírito solidário mesmo, de composição. A informação é o maior tesouro que a gente tem. Então, assim, se consegue rapidamente, Marcelo, desarticular algumas ações que eram O movimento, na porta da sim. escola, como entorpecente, como a questão de abordagens, né, no dia a dia ali. Mas Roubo. por quê? Porque hoje, da mesma forma como nós estamos aqui, o crime ele também bate um papo, né? E ele sabe que na medida que mais gente está envolvida numa discussão de prevenção, talvez ele não vai deixar de praticar o crime, né? Eu vi agora recentemente um policial abordando um rapaz e perguntou para ele: qual que é a sua profissão? Sou ladrão. Né? Então, olha onde nós estamos, né? Então, assim, nessa linha, como o senhor colocou, até como diretor de escola, né? É um grande desafio, por um lado, né, Renato? Porque os diretores que têm como papel principal o ensino, promover o ensino, a pesquisa, né? Hoje eles estão tendo que se reorganizar e envolver um número maior de gente para criar não ações a médio e longo prazo, Marcelo, ações a curto prazo. E aí faz uma medição. Isso aqui deu certo? Vamos exercitar mais um pouco e assim vai. Mas isso é educação. Aí eu queria provocar o Luiz um pouquinho, porque quando eu falei com o Luiz para a gente fazer esse bate-papo, ele trouxe um dado muito interessante das famílias, né? De que assim o envolvimento das famílias com as escolas, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho disso. Como é que você do lado de dentro vê a participação das famílias? Eu vou falar sobre isso e vou falar uma questão que você falou, que eu acho que é bem importante. Você falou das conversas, e é interessante, quando uma escola convoca as famílias para conversar, quando são crianças pequenas, tem quase todos os pais, todas as famílias. As crianças que estão no Fundamental 1, portanto as crianças de 6 a 10 anos, tal, aí já diminui o quórum. Quando chega o do Fundamental 2, que são as de 11 até 14 anos, o quórum é muito menor. E no médio, esqueça, não vem quase ninguém. Agora, aconteceu um fato numa escola que eu conversei recentemente, lá em Minas Gerais, uma escola que fica em Contagem, uma escola muito interessante, chama Escola da Serra, que é uma escola muito diferente e tem uma participação muito efetiva dos pais na formação das crianças, eles estão sempre muito presentes. E aí, quando aconteceu os episódios, evidentemente que mesmo eles tendo muita confiança e segurança na escola, alguns pais que mandaram os e-mails. E aí, o que vocês vão fazer? Como é que vai ser? Tal. E aí eles fizeram orientação, conversaram muito com os alunos, conversaram muito com as famílias, tal. E aí, depois que eles fizeram um conjunto de ações, eles chamaram uma reunião com todos para discutir. Entendi. Sabe quantas pessoas foram? Nenhuma. Nossa. Mas isso não é negativo. É absolutamente positivo. Por quê? Porque todas as ações que a escola tinha tomado, tinha deixado tranquilidade para as famílias. As famílias perceberam que elas não tinham mais nada para perguntar, para falar, porque as ações eram efetivas que estavam sendo organizadas. E com as crianças. Então, quem falava sobre isso são as crianças. Quando as crianças chegam e falam sobre as coisas que estão sendo tratadas, isso torna a família segura. A família fala, a escola está cuidando disso de uma forma muito efetiva. E aí eu queria fazer um paralelo com os povos originários. Os povos originários, portanto, uma população indígena, não se tem quem é o pai e quem é a mãe. Todos são filhos da tribo. Todos. Portanto, todos cuidam das crianças. Não tem um que cuida da criança. Sim. Mas são todos que cuidam das crianças. Né? E a gente fica pensando na evolução que a gente pode ter e a história está lá no começo. Tão simples quanto isso, né? Que é uma comum unidade. Sim. Vira uma comunidade
e pegando o radical da palavra, uma comum unidade. Então são embasamentos comuns, segurança é um tema que sempre foi discutido nas escolas. Agora é que começa a ficar essa coisa mais alarmante e tal, e todo mundo fica mais preocupado, mas segurança sempre foi um tema. Os pais querem saber como é que é a segurança aqui, né? Só contando um caso que é bem ilustrativo. Uma vez eu tive um caso numa escola, uma escola grande e importante de São Paulo, na qual o pai ele não tinha direito de entrar na escola para pegar o filho porque a mãe tinha guarda da criança e tinha uma questão, e essa questão da parentalidade hoje está muito complexa para as escolas lidarem. As famílias começaram a ter outras constituições diferentes. E aí a criança era nova na escola e o pai entrou e foi pegar a criança. E o porteiro não sabia, não tinha... Mas ele percebeu que alguma coisa estava estranha. E aí, quando o pai saiu com a criança, ele falou, o senhor pode se identificar? Por que o senhor está tirando? Não, porque é meu filho. Mas o senhor pode tirar? Não, eu vou tirar. E foi. O porteiro foi atrás, entrou no carro junto com a família, com o pai e com a criança. E o cara foi lá para Osasco e tal, e o cara foi junto no carro. Até chegar no lugar, parar o carro, e ele saiu, entrou numa academia que era do irmão dele e tal, e aí ele ligou e a mãe veio para socorrer. Tem questões inimagináveis que estão sendo tratadas nas escolas pelas questões da estrutura familiar que se modificou, né? Hoje você não pode mais escrever uma carta a senhores pais, porque nem todos os pais são do sexo masculino. Tem a questão de gênero. Você tem que escrever prezadas famílias, né? Então, começou a se mudar a linguagem, as relações, o tipo de conversa, né? O banheiro. Como é que é o banheiro? O banheiro é misto? O banheiro não é? Então, tem tantas questões envolvidas, né, no mundo da escola que talvez a gente nem pense o que é essa complexidade para se fazer gestão, porque são muitas dimensões da gestão. E a segurança está dentro disso, Tá ela não é dentro disso. isolada. Tá dentro ela disso. não é isolada. Né? E o senhor falou, professor, de atitude. A gente viu no caso dos Estados Unidos, né? A gente teve até lá em Alphaville, lá o depoimento de um pai que tinha um filho dentro da escola, e ele mencionou que tinha um policial armado, né? Um vigilante armado, Sim. e ele meio que se escondeu. Quando Congelou, ele viu, Sim, esse fato ele se protegeu, ou seja, ele viu entrar, viu sair armado, mas o que aconteceu? Ele provavelmente também ou faltou treinamento, ou ele realmente estava com alguma questão, deu um bloqueio, né? Ele parou. E eu acho que quando a gente está falando aqui de diversas soluções, procedimentos e tudo mais, é o conjunto disso tudo, né? Eu acho que hoje em dia você tem que ter a parte de tecnologia, os dispositivos, o controle de acesso muito bem feito, a câmera, né, o totem na frente, a câmera e tudo mais, mas tem uma parte que é muito importante, que são as pessoas, a Equipe conversa, treinada, o treinamento, né? Igual esse os procedimentos, bem... O exercício, né, Josué? A gente falou isso daí lá no evento, os exercícios, né, exatamente. Lá nos Estados Unidos tem um protocolo de segurança, né, que a gente também tem visto bastante aí, que é o run, hide e fight. Então, corra, se esconda e lute, né? Se for o caso, em último lugar, você luta, né? Por uma questão de proteção aos terceiros, à comunidade, né? Então, eu acho que é o conjunto, né? A gente acaba vendo que tem que ter tudo isso. E as escolas no Brasil, a gente, depois desses atentados recentes, né? A gente nota que o pessoal tem olhado diferente, tem se preocupado, questiona e também nos pede sugestões. Nós, como provedores de segurança, né? Tanto a parte de tecnologia quanto a mão de obra, eles nos questionam como fazer, qual a melhor solução, de que forma a gente consegue blindar melhor, né, esses ataques. E não são só as escolas, Josué. Você está no lugar lá, qual a frequência que tem de pessoas, né, num hospital, num shopping? Não, pega na USP ali todo o entorno, né? Né? E por que essas
o hospital, né, o shopping tem um cuidado com segurança, as escolas não teriam, né? Eu Então, acho que porque a gente tinha essa ilusão, né, que a escola, por ser o lugar onde se educa, ela estava protegida de tudo, né? Mas se a gente for falar a verdade, nenhum lugar está protegido de tudo. Nenhum A lugar, gente já viu né? casos de ataques A gente- em igrejas, A né? gente tem que lidar com essa insegurança, tem que lidar com essa verdade. Nenhum lugar é 100%. E aí é legal até entender um pouco hoje como a security tem se comportado em relação a esse trabalho com a escola. Quando ela pergunta qual é a solução, hoje o que a security atende e passa para as escolas? sim, hoje a gente tem participado de muitas ações, muitos eventos, justamente também para poder ter embasamento atualizado. A gente estuda os casos, a nossa área de operações também é instruída, a gente tem a Universidade Security, onde a gente também trata as questões com os cursos e as trilhas orientativas. Então, a gente tem feito também um trabalho multidisciplinar internamente para dar não só instalar uma câmera que dá uma sensação de segurança, mas não é só isso. Como todo né? problema complexo, a solução também é complexa. Né? A gente não pode se iludir achando que eu pondo um homem armado ali na frente, Resolve. a coisa está resolvida. Não, é muito maior do que isso. Eu acho que o nosso papel, de todos nós aqui da Security, é um papel orientativo. Né? É ver o que faz sentido para aquele local. Né? Eu, particularmente, sou absolutamente contra vigilante armado em porta de escola. Eu acho que isso é iatrogênico. Os riscos disso é muito grande. Mas, sim, a escola tem que se preocupar com ter alguém capacitado ali, ter treinamentos. Porque antes a escola tinha o porteiro e entrava cachorro, entrava qualquer um ali, e o porteiro fazia um monte de coisa. Ele é aquele que põe o lixo, ele atende o telefone, ele sai para fazer isso, fazer aquilo. Então, você ter um profissional capacitado ali, você ter recursos de tecnologia, você ter uma equipe treinada, você olhar o seu... todo o seu acesso, né? Esse muro é suficiente, eu tenho câmera aqui, eu tenho ali, e você ter essa relação com o entorno, que aí entra a segurança pública, né? Que tem um papel importante nisso, que aí entra a comunidade, o caminho é por aí. Fora o olhar para dentro. Acho que a gente não pode esquecer do olhar para dentro. Né? As escolas precisam olhar para questões éticas, para as questões discriminatórias, que educação está se dando, como isso está formado, para o sofrimento do jovem, porque muitas escolas, quando acontece algum tipo de ataque, eles vão olhar e falar, não, aquele lá era o retraído, aquele lá era o que não tinha amigos, aquele lá era o que estava sofrendo de alguma maneira. Alguém olhou para isso, né? Isso foi cuidado, né? Então, é olhar para fora e olhar para dentro. É tema comportamental, né? Isso é uma das coisas que eu acho bem importante, porque assim, eu falo agora como pai, né? Eu perguntei pro meu filho, falaram alguma coisa pra você na escola? Até pra entender, ele é pequenininho. Não, nada, ninguém falou nada. Então assim, se acontecer alguma coisa, o que fazer? Não, pra eles não tá acontecendo, não vai assistir notícias, ainda não abre o computador pra ver notícias na internet, então é pequenininho, mas nem acompanhou nada. Eu fiz essa semana um evento no Rio. E eles me perguntaram se eu vou levar esse evento Escola Mais Segura pro Rio. Eu falei, puxa, ainda não daria pra fazer esse evento agora lá. E aí, um dos pais que estava lá falou, olha, na escola do meu filho também não aconteceu nada, ninguém explicou nada. Mas um dos alunos na sala do menino que ele estuda, a cabeça do menino, ele falou, se acontecer alguma coisa, eu vou me defender. Ele levou um canivete pra sala de aula. Então eu tava lá com canivete, assim, e ainda mostrando pros amigos, ó, qualquer coisa eu defendo a gente. Ainda colocou, tipo, como se fosse um negócio, ó, eu vou ser o herói da sala, sabe? Mas nenhum professor ou a diretoria juntou os alunos e falou, olha, vamos dar um treinamento, o que fazer? Na cabeça dele, ele ainda pensando assim, se alguém vier aqui, eu resolvo tudo. Eu resolvo a parada. E é o que você falou, é a falta de conversa com as próprias crianças, sabe? Isso às vezes não acontece. E a gente tá achando que tá acontecendo, mas ainda não aconteceu. Eu vou te dizer, eu arrisco a dizer que é cultural. E volto a citar de novo os Estados Unidos. Porque você entra no site, entre no site do FBI.com e você vai ver lá todos os casos dos últimos 20 anos em filme. Os depoimentos, eles publicam isso. Sim. Que é para exatamente ter o histórico e o comportamento e as atitudes para blindarem, né? Então eles publicam isso no site do FBI. Então olha só como é interessante. A gente precisa, o Brasil precisa, né, chegar neste ponto. Estamos no caminho, mas como você falou, nem toda escola está preocupada ainda. Nem toda escola está olhando.
né? E a Ou, gente... ou tá conversando com os pais, falando, tá tudo tranquilo, a mensalidade tá tudo resolvido e tal. Mas não tá falando com as crianças. Que é quem tá ali passando por isso, que tá com medo de ir pra sala de aula, ou tá falando, olha, eu defendo vocês, sabe? Pois é. E o nosso papel como provedor, né, da área, nós da área de segurança, nosso papel é justamente esse, é a gente apontar esses aspectos e dar a solução, levar a solução na medida certa para o tamanho da escola, para o público correto, para a localidade que é mais mais suscetível a acontecer isso, mas o papel lá, professor da escola, de identificar o comportamento, como a Renata disse, né? Aquela pessoa, aquele garoto que fica, ou a menina que fica mais no cantinho, o garoto que sofre bullying, esses são os riscos mais altos, né? Vocês estão me provocando muito. Vocês estão me provocando. Porque é o seguinte, esse tema é muito complexo. Sim. Existe um estudo que por volta de 2040 nós teremos 235 mil professores a menos nas escolas. Porque entra hoje numa sala de terceira série do ensino médio e pergunta: quem quer fazer matemática? Quem quer fazer história? Quem quer fazer geografia? Eles não querem ser professores. Porque essa profissão foi tão desvalorizada ao longo do tempo. É uma questão muito ampla, essa e muito complexa, né? É uma questão de política governamental, enfim, não vou entrar no mérito de todas as questões da desvalorização do professor. E o professor, ele se viu com poucos elementos para atender muitas demandas, porque aparecem crianças que vêm de famílias muito desestruturadas, absolutamente desestruturadas, que ele não tem como resolver isso na escola. E isso eu estou falando de um universo tanto de escola privada quanto de escola pública, tá? É claro que a escola pública tem outras questões, que é o meio em que ela está envolvida, etc. Tem um grupo em Campinas que se chama GPEM, que fica na Unicamp. É muito interessante o trabalho que eles estão fazendo com escolas, né? Então, eles partem do princípio da educação moral. É uma pequena comunidade como é a cidade. Você tem regras dentro de uma escola. E dentro dessas regras, as pessoas funcionam de um jeito em que você tem que respeitar o outro, você tem que se respeitar, respeitar a comunidade, respeitar as pessoas, né? Então, e as crianças começam, portanto, a ter o tal do comportamento diferente, que não é porque foi feito um trabalho terapêutico com ele, mas foi feito um trabalho de conscientização com ele, de tal forma que ele respeita o outro porque ele também quer ser respeitado. E isso começa a transformar. E o próprio professor se vê colocado nesse lugar, nesse papel. Inserido. E aí, evidentemente, que a comunidade em volta também começa a ser participativa. O diretor, que é um bom diretor, ele lidera a comunidade. Ele faz ações junto com a comunidade. Ele mostra que a escola está lá para atender. A escola é pública. Ela pode ser gratuita ou não, mas qualquer escola é pública, né? E, portanto, ela tem que ser um lugar de preservação de todos que envolvem essa escola. Eu não quero polarizar, né? Mas eu me senti... esse tema provocado, é muito importante, né? a questão... Porque quem acolhe os professores? Exato. Quem acolhe? E eles estão pegando uma coisa muito complexa pela frente. As crianças estão numa etapa muito diferente. E a gente fala da internet. E a internet escondida? Sim. É com essa internet escondida que esses agressores se juntam. Sim. Sim. É lá onde ele encontra o Troca caminho para trocar informações. Que não é na internet, nessa internet que todo mundo vê, né? É isso mesmo. E o papel o senhor mencionou professor, no caso de São Paulo, por exemplo, o papel da professora que foi lá, entrou na sala e agarrou, né, o agressor lá, imobilizou e tudo mais, foi fundamental, né? Sim. Então, tipicamente o salvou. run, ride and fight. Ela foi pra luta, segurou, mobilizou, porque senão ele poderia ter, né, praticado com outras pessoas lá e vai saber quantas, né, poderia ter agredido. Muito bem, estamos chegando aí
ao fim desse papo gostoso aí, né? Né, sobre a questão de segurança nas escolas. Alguma consideração mais, Josué, Christian, professor Luiz, Vou Renato? fazer aqui Palavras finais, né? uma observação. Em 2017, professor, nós fizemos um encontro de escolas e universidades, numa feira de segurança. E na oportunidade, eu enviei um e-mail no site do MEC, dizendo que ia ter um evento em São Paulo, né, uma atividade, e a composição era só gestores de segurança. E no dia do evento, o MEC enviou um representante dele, inclusive da área do SESU, né, para participar. Alguns dias atrás, fizemos um evento com o mesmo tópico, mesmo tema, Renato. E por incrível que pareça, Marcelo, nós montamos um tema misto. Segurança pública, escola, universidade, o gestor com o professor, com a professora, bacana, com a diretora. E talvez, assim como uma consideração final, Renan, eu acho que nós não temos muitos caminhos, né? Mas se a gente for apontar alguns que possam dar resultados positivos, trazer essa discussão de uma maneira mais assim, periódica, né? Porque eu acredito muito nos casos práticos, né? Então, cada caso prático a gente replica, e o pós-encontro de Escola Mais Segura foi sensacional, professor. Porque um dos diretores, um dos gerentes de segurança de uma grande universidade, que também tem a escola lá dentro, ele está essa semana no Paraná, passando em todas as escolas do grupo, né? E por incrível que pareça, Renata, ele está fazendo um chamamento, convidando o diretor, o professor, criando folders, né, de orientação, de conscientização da importância dessa discussão cada vez mais se tornar conjunta. Perfeito. Eu agradeço aí a oportunidade. Maravilha. Queria dizer que eu acho que a questão deveria ser curricular. A questão segurança, ela tem que passar a fazer parte do currículo das escolas. A grade, tem que estar na grade. E ao fazer parte do currículo, não é aquela coisa assim, vamos estudar ética. Aí você tem uma aula de ética. Sim. Ética não é em uma aula que se ensina. A ética é o tempo todo. As ações têm que ser preparadas para você ser ético. Da mesma forma, quando eu penso em currículo, eu penso que as ações da escola têm que ser todas estruturadas e pensadas e organizadas para que as pessoas tenham essa visão do todo e que, portanto, possam agir de uma forma que possam promover rodas de conversa com as crianças, rodas de conversa que achem soluções para as questões que aparentemente são complexas e que eles têm boas saídas, que pare esse aspecto discriminatório, que pare essas escolas que querem classificar os melhores dos piores. Quer dizer, isso daí é o que faz com que o bullying comece a surgir, quando começa a ter essa competitividade exacerbada de algumas escolas que colocam a sala dos bons. Isso aconteceu comigo, de trabalhar numa escola que tinha a sala dos bons e a sala dos piores. Na minha escola era assim também. E a sala dos piores, eles se auto-intitularam de lixão. E ninguém queria dar aula naquela turma. E eu conquistei esses caras porque eu não os considerei como lixão. Eu fui paraninfo dessa turma. Porque o respeito que você tem que ter pelo outro, é a discussão que você tem que promover o tempo inteiro. Quer dizer, então tem ações internas, ações externas, ações com as famílias. E como a Renata falou, eu também sou radicalmente contra colocar polícia armada dentro da escola. Escola não é o lugar de ter armas, não é. Escola é o lugar de saber, de conhecimento, de transmissão, de aprendizagem e de aprender o que é ser ético, o que é ser alguém que vai fazer diferença para a humanidade. Isso aí. Né? Eu gosto muito de falar uma frase que é do Bertolt Brecht, do alemão, do dramaturgo alemão, que ele dizia o seguinte: tem homens que lutam um dia, são bons. Tem homens que lutam 2 dias, esses são melhores. Tem homens que lutam muitos dias, esses são melhores ainda. Mas tem aqueles que lutam a vida inteira. Esses são imprescindíveis. É isso que nós precisamos, de pessoas
imprescindíveis dentro das escolas. Pessoas que têm pela educação, amor pela educação e lutam a vida inteira e amor pelas crianças. E não discriminação em relação a eu vou rotular aquele que ele é assim, assado. Não, ao contrário, eu vou tentar integrá-lo, sempre, integrar a todos. E foi um grande prazer estar conversando com vocês. Na minha escola, eu estudei em escola pública até a 8ª série, e tinha a fila dos fracos. Era uma fila que ficava sempre nos cantos, né? Na fileira dos fracos. Essa fila dos fracos, antigamente, ela era uma fila isolada, né? Hoje, essa fila dos fracos, ela encontra colo na internet, e às vezes nessa internet subliminar, e ali ela busca saídas. Então, eu acho que discutir discriminação dentro das famílias e dentro das escolas é imprescindível para a gente combater violência, né? Porque eu volto a dizer, minhas palavras finais são essas, assim, que isso é um sintoma social. Sendo social, tem a ver com nós todos, né? E tendo a ver com nós todos, o que nós estamos fazendo, que estamos produzindo isso. E como fazer o caminho de volta. Fazer o caminho. Tem muitas coisas que estão nas nossas mãos. Na mão das próprias famílias, na mão dos educadores, na mão de nós que trabalhamos com segurança, né? Então, eu quero agradecer o nosso bate-papo e dizer que, para mim, esse bate-papo ele é um modelo da saída, que é uma saída sempre interdisciplinar, onde aqui nós falamos como pais, falamos como educadores, falamos como profissionais de segurança, né, como pessoas inseridas numa sociedade. É essa a saída para esse problema complexo. Muito bom. Muito bom. Obrigado a todos. Eu vou deixar Christian? só um convite aqui para o pessoal que está assistindo essa live. Você que é diretor de escola, você que é gestor de segurança. Tem alguma dúvida? Entre em contato aqui com o pessoal da Security para falar sobre boas práticas, para falar sobre tecnologia. Realmente o que vocês estão fazendo em relação às escolas é diferente do que muitas empresas estão fazendo. Eu acho que vale a pena o bate-papo para o pessoal realmente conhecer e entrar a fundo e que isso vire um bate-papo do dia a dia. Estamos disponíveis, né? Nossa equipe comercial em São Paulo. A Security está em 11 estados mais Distrito Federal. Com serviços de vigilância patrimonial, tecnologia e facilities. Então, estamos disponíveis aí a qualquer atendimento que vocês precisarem. Acesse nosso site www.soulsecurity.com.br ou na mídia social Security, Segurança e Serviços. Muito obrigado a todos. Valeu e até a próxima, pessoal.